Sejam muito bem-vindos nesse encontro de hoje, onde eu vou, de fato, falar sobre as cartas para Deus. Muitas pessoas me perguntam como que funciona as cartas para Deus, como começou as cartas para Deus. Então, aqui nessa aula, eu decidi contar para vocês e trazer um método, trazer um passo a passo mesmo de qual é a forma correta de se conectar com Deus através deste método, né, das cartas para Deus. Então, eu gostaria que antes de a gente começar, eu quero te contar uma história, eu quero te contar algo. Eu sou católica, fui criada na igreja católica, fui batizada, eh, né, trabalhei como catequista, então assim, ministrei, né, ensinei outras pessoas, então foi um processo muito lindo, assim, dentro da minha vida, que eu sou muito grata, mas chegou uma época em que eu simplesmente não conseguia mais me identificar, sabe, com a religião. Só que isso me fez mal por um determinado tempo, porque eu pensava, nossa, como assim, né? Como assim eu não me identifico com a religião? Como assim? Mas eu nunca deixei de acreditar em Deus. Só que esse processo de não me identificar mais com a religião fez com que eu acabasse me afastando de Deus. Então, sabe quando você reza? Você vai lá, faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e você reza um Pai Nosso, você reza, você fala, mas assim, nada que tocasse o meu coração. E há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, praticamente 3 anos atrás, eu comecei a ter mais curiosidade de saber quem é Deus. Por quê? Porque eu só ouvia falar quem ele era. Eu só ouvia as pessoas falando assim, porque Deus é um amor sobrenatural, porque Jesus Cristo, ele te salva, ele te cura. E eu falava assim, eu creio, mas eu não conheço esse Jesus que estão me falando. Esse Jesus amoroso, esse Jesus que te atende, esse Jesus que te ouve. Eu não conheço ele. Eu até ouço falar. E aí começaram os questionamentos, né? Dentro da minha cabeça, assim. Tá bom, então quer dizer que você não conhece ele, mas como que eu faço para conhecer? Foram as primeiras perguntas que eu comecei a fazer. Tá, não conheço, mas como que eu faço para conhecer? Eu preciso buscar intimidade com Cristo. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso rezar. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou começar? Por quê? Porque eu fui ensinada a rezar o terço. Eu fui ensinada a ir à missa. E se aquilo já não estava fazendo mais sentido para mim, como que eu conseguiria estar neste lugar na presença de Cristo? Então, eu comecei a pensar, bom, eu sempre gostei muito de escrever, muito, muito de escrever, né? Sou uma escritora nata, gosto de escrever textos, amo escrever. E eu gosto de caderno mesmo, sabe? O caderno físico, assim, ó. Eu gosto de caderno físico, eu gosto de ter as coisinhas para pegar. E aí eu disse, bom, vou comprar um caderno bem bonito e eu vou começar a escrever cartas para Deus. Porque assim eu vou conseguir, através das cartas, trazer aquilo que eu estou sentindo, eu vou conseguir me comunicar com Deus, eu vou conseguir buscar Ele de uma forma diferente, porque eu quero conhecer a Jesus Cristo, eu quero saber quem é Deus, eu quero entender quem é o Filho, quem é o Pai. Então, eu lembro a minha primeira carta, né? Eu tenho acho que uns 3 cadernos, mais ou menos uns 3 cadernos já de cartas. E eu lembro que a minha primeira carta eu falei assim: bom, então eu vou começar a conversar como se eu estivesse conversando com um amigo, uma amiga. E aí eu comecei. Bom dia, pai querido. Hoje eu não sei bem como fazer isso, mas eu estou aqui na sua presença porque eu quero te conhecer. Então eu fazia mesmo como se eu estivesse enviando uma carta do tipo, eu quero te conhecer, eu quero saber quem é você, meu coração está aberto para saber quem é você, meu coração está aqui transbordando e eu quero te conhecer, eu quero saber quem é você. E aí, diante desse processo, todos os dias eu fiz um propósito. Por quê? O que que é importante falar aqui, né? Algumas pessoas elas não conseguem ter constância porque elas simplesmente não têm clareza de data, de prazo, elas não se autodesafiam. Então, eu quero mexer com você nessa situação, sabe? Por exemplo, se você quer buscar o coração de Deus,
se você quer buscar o coração de Cristo nesse sentido, começa a entender que você vai precisar se colocar nesse lugar e que você vai precisar colocar um propósito. Então, eu vou fazer um parênteses aqui para te explicar o que que é o jejum por propósito, tá? O que que significa isso? E aí eu comecei a falar, bom, então eu vou fazer durante 20 dias. Então, entenda, você precisa ter esse discernimento, essa clareza de quanto tempo você vai se comprometer a fazer isso todos os dias. Então, começa a escrever 7 dias. Coloca na sua cabeça exatamente assim: durante 7 dias eu vou buscar o coração de Deus. Mas você vai dar o seu máximo para fazer isso. Você vai ler a palavra, você vai escrever a carta e você vai fazer uma oração. Você vai buscar esse processo de conhecer o coração de Deus. Entende? Porque senão isso vai passando e você simplesmente não se compromete com isso. Então eu lembro que eu fiz esse propósito de 30 dias escrever cartas todos os dias, cartas para Deus. E aí comprei o caderno, ok, comecei a escrever. Paizinho querido, obrigada por eu estar na sua presença. E minhas rainhas, foi sobrenatural o que aconteceu comigo. Foi sobrenatural, porque antes eu só ouvia falar quem era Jesus. Antes eu só ouvia, então eu via lá o Pablo Marçal, aquele, né, fervoroso, falando de Cristo, falando do amor de Cristo, falando, as pessoas falando, e eu pensava, tá bom, eu creio, mas eu nunca senti isso de verdade, eu nunca tive esse acesso de verdade. Por quê? Porque eu nunca busquei fervorosamente, eu nunca me entreguei para esse processo de verdade. E aí comecei as cartas começaram a ser escritas, e foi um processo de extremo autoconhecimento, de extremo, sabe, conexão com Cristo. Eu lembro que eu começava a escrever e eu não conseguia mais sair daquela presença. Eu não sabia explicar o que era, mas ao mesmo tempo eu tinha uma paz sobrenatural. Eu sentia uma paz, eu sentia um amor que constrange, sabe, aquele amor que você recebe, que te constrange, que teu coração se preenche, você não sabe explicar, não tem uma forma certa de explicar, porque você precisa sentir, e através da sua fé você vai acessar esse lugar. Então eu comecei a entender o que Cristo, que era o amor de Cristo. Bom, comecei todos os dias a escrever as cartas para Deus, comecei a pedir discernimento, comecei a caprichar mesmo, sabe, dentro desse processo. E a minha vida começou a dar uma guinada em todas as áreas. Então foram épocas em que eu tive mais clareza de como me posicionar no digital, porque nas cartas eu pedia para Deus, eu falava assim, ó, Senhor, treina o meu coração para que a minha comunicação toque o coração das pessoas. Eu não quero ir para as redes sociais para ser só mais uma produtora de conteúdo copia e cola. Eu quero ir para as redes sociais e que através da minha vida as pessoas sintam a presença de Deus. Assim como eu estou aqui, Senhor, na tua presença, eu gostaria que a minha palavra, que a minha presença se reverbere e que as pessoas sintam a sua presença. Que através da minha vida, vidas sejam resgatadas para Cristo. Então, eu comecei a ter mais clareza dentro da minha carreira, a entender qual conteúdo publicar, como me comunicar, como ser uma mulher mais leve. Eu comecei a perceber que eu comecei a me olhar de uma forma diferente, eu comecei a respeitar muito mais o meu processo, porque, minhas rainhas, nós não somos perfeitas. Nós temos dificuldades, nós somos falhas, nós somos pessoas que somos seres humanos, né? E eu me cobro muito, 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 muito. Eu me cobro, eu me exijo, eu estou o tempo todo me colocando em lugares, em situações de treino. Então, isso exige muito, né? A gente fica buscando uma perfeição que não existe. E se colocar nesse lugar de vulnerabilidade na presença de Deus me permitiu relaxar nesse processo de entender o fluxo da vida, de tomar melhores decisões. Foi um processo, minhas rainhas, onde eu consegui entender como que eu conseguia trazer clareza para direcionar as minhas alunas. Foi um processo em que o meu financeiro começou a guinar, eu comecei a vender muito, 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 assim. As coisas começaram a acontecer na minha vida de uma forma muito rápida, convite para palestras, treinamentos, e eu pedindo nas cartas, Senhor,
sabe, me entrega pessoas, porque assim, quando você pedir para Deus paciência, Ele vai te colocar em lugares e situações para você treinar sua paciência. Quando você pedir para Deus dinheiro, Ele vai te dar trabalho, Ele vai te dar oportunidades, Ele vai te dar convites. Quando você pedir para Deus sabedoria, Ele vai te entregar a palavra, ele vai tocar no seu coração para que você tenha sede da Bíblia, para que você tenha sede do livro mais antigo da face da terra. Então, Deus ele não vai te entregar as coisas assim, ó, de mãozinha beijada. Ele vai te mostrar o caminho para você chegar nesse lugar. Então, eu lembro que foi uma época que eu falava assim, Senhor, eu quero muito, muito falar com mais pessoas, eu quero tocar o coração das pessoas, eu quero ajudar as pessoas a enxergar uma nova ótica da vida. E foi uma época que eu recebi tanto convite para dar treinamento, palestra, fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, fui para vários lugares, para vários e vários lugares. E foi um processo muito, muito incrível. Muito, muito incrível. Então, aí eu comecei, né, e passando por esse processo, e eu posso te dizer, eu desejo que você se permita acessar esse lugar. Eu desejo de verdade que você se entregue para essa jornada. Que você não seja uma mulher tola, uma mulher que acha que não é o suficiente, que nunca está pronta, uma mulher que tem dificuldade de se comunicar, de se posicionar. Mas para que você saia desse lugar e descubra uma nova versão de você, você vai precisar de verdade acessar um novo lugar. Para você se tornar uma nova pessoa, você precisa estar em um novo lugar. Se desafiando, se colocando em movimento. E aí, aqui eu quero abrir um parênteses bem especial sobre o jejum por propósito. O que é esse jejum por propósito, tá? Se você olhar, né, vamos pensar na seguinte questão. Quando você está com muita dificuldade de tomar decisões, quando você está, sabe, num processo de não conseguir se mover em direção dos teus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos, muito provável que você está na sua criança interior, na sua menina. E aí, o que eu venho percebendo dentro de padrões comportamentais, né? São mais de 7 anos, praticamente 10 anos no desenvolvimento humano, onde eu desenvolvo, treino pessoas, eu estou no desenvolvimento humano. Então, são mais de 10 anos nesse lugar. E eu venho percebendo alguns padrões comportamentais. O açúcar, ele te infantiliza. Então, por exemplo, a criança, né, quando ela chora, ela quer o açúcar, ela quer o docinho, ela quer o sabor doce da vida. A mulher adulta, quando ela está nessa alimentação muito doce, muito açúcar, né, ela está com um paladar infantil, ela ativa inconscientemente essa criança interior. Então, essa mulher, ela tem dificuldade de tomar decisão. Essa mulher, ela tá de TPM, ela come açúcar. Ela está estressada, ela come açúcar. Ela está feliz, ela come açúcar. Tudo é motivo para essa mulher comer açúcar, comer chocolate. E então você, ao invés de treinar a sua mulher que toma decisão, que se posiciona, que se coloca em lugares, em situações de enfrentamento, de governo, você se coloca no lugar da criança, da menina que prefere se amortecer com açúcar do que encarar verdadeiramente aquilo que precisa ser encarado. Então, diante desse processo, né, de entender como está o seu paladar, como está seu comportamento, eu comecei a entender que olhar para esse lugar de entrar em jejum por propósito é acessar sua mulher adulta. E aí eu comecei a fazer alguns desafios junto, né? Desafios dentro da igreja católica, a gente chama de penitência, né? Que é aquilo que você enfraquece a sua carne para fortalecer o seu espírito. Então você, em amor a Cristo, você tira algo que que você gosta muito e em prova do seu amor a Cristo, você oferta isso a ele, né? Então, por exemplo, Senhor, eu gosto muito de açúcar, eu gosto muito de chocolate, eu gosto, mas em prova do meu amor eu vou ficar por 30 dias, Senhor, provando o quanto eu te amo em penitência, em jejum. Então, esse é um primeiro passo. Perceba, eu venho te explicando sobre as cartas para Deus, agora a gente entrou no processo de jejum por propósito.
Então, ao invés, você vai retirar aquilo que te dá gatilhos, aquilo que te faz perder o controle. Então, eu comecei a fazer o jejum por propósito. Então, parar de acessar essa criança interior e acessar a mulher adulta. Quem é você durante 30 dias sem açúcar? Melhor, em quem você se torna depois de passar por 30 dias sem açúcar? Quem você se tornará quando passar por esse processo? Quem você se tornará em Cristo? Que tipo de mulher você vai se tornar quando você diz não para aquilo, para o açúcar, para o álcool, para a droga, para as compras? Não sei qual é a sua compulsão, qual é o café, o refrigerante, o reclamar. Quem é você quando você faz jejum por propósito e fala assim, Senhor, durante 30 dias eu não vou reclamar, em prova do meu amor por ti? Porque algumas pessoas fazem errado, né? O que é errado dentro desse processo é fazer um jejum esperando algo em troca. É começar a se tornar uma negociadora com Deus, né? Esse é o pior erro que você comete. É falar assim: vou ficar 30 dias sem comer açúcar para conseguir tal coisa. Você não negocia com Deus. Você só precisa ser fiel a Ele, que Ele vai re revolucionar a sua vida de uma forma sobrenatural. Ele vai te colocar nos lugares, nas situações que você precisa colocar, ele vai te capacitar, ele vai te guiar, mas você precisa ser essa mulher com coração treinável, essa mulher que se coloca no lugar de treino, que enfraquece a carne e fortalece o espírito. Essa mulher que sabe onde estão as suas fraquezas, onde está a sua vulnerabilidade, você coloca isso na presença de Cristo. Então eu lembro que os meus primeiros desafios, né, sem açúcar, foram bem difícil, bem difícil. No começo, muita dor de cabeça, eu tinha baixa estima mesmo, assim, sabe? Eu ficava, ai, sem energia. Por quê? Porque o açúcar é comprovado cientificamente que ele tem um efeito maior efeito, né? Maior efeito do que a própria cocaína. E ele é comparado até em alguns estudos que no cérebro ele causa o melhor, no cérebro ele causa a mesma reação que a cocaína. Então pensa, a droga mais viciante da face da Terra é o açúcar. Entende isso? Percebe isso? Então, quando você tem clareza, você entende que você precisa sair da criança interior e acessar a mulher adulta. Para de comer açúcar. Sai desse lugar do que é gostosinho, do que é confortável. Ai, tenho preguiça de acordar cedo, tenho preguiça. A preguiça, ela é abominada na Bíblia, você sabia disso? A palavra preguiça, ela é abominada. O preguiçoso, ele não consegue acessar as próximas fases da vida. Inclusive, no livro de Provérbios, fala muito sobre a preguiça. O preguiçoso não prospera. O preguiçoso não multiplica. Ai, tô com preguiça, ai, tô com isso. Você não vai sair do lugar se você não se desafiar a acessar as próximas fases. Você não vai sair do lugar, minha rainha. Não vai. Então, a disciplina de ser essa mulher que se coloca em lugares e situações difíceis. Então, eu vou te dar um exemplo. Ontem, eu finalizei 30 dias buscando o coração de Deus. 30 dias, às 5 horas da manhã, durante 30 dias, buscando o coração de Deus, lendo a palavra, sem álcool, sem açúcar e escrevendo as cartas para Deus. 30 dias, minha rainha, terminou ontem, dia 10. Então, perceba, eu fui para festas, eu fui para encontros, a minha vida continuou da mesma forma. Mas eu estava em jejum por propósito, em prova do meu amor para Cristo durante 30 dias fazendo isso. Carline, até no domingo. Carline, até todo dia, minha rainha. São todos os dias que você vai buscar o coração de Deus, que você vai se colocar nesse lugar. Então, escrever as cartas para Deus, treinar ser essa mulher magnética, essa mulher que se comunica por propósito, essa mulher que tem uma causa, essa mulher que é uma mulher de honra.
Vai te custar se desafiar, vai te custar se colocar na presença de Deus. Agora, você precisa saber em qual mundo você quer viver. Agora, você precisa saber sobre qual olhar você quer viver. Começa, sabe? Começa, só começa a fazer as coisas. Bom, chegamos aqui na primeira fase e aí eu vou compartilhar com vocês qual é a forma correta de escrever as cartas para Deus. Tem uma sequência. Diante desse processo, Deus me entregou essa jornada, né? E falou assim: ó, vem por aqui, faz isso. O Espírito Santo foi me coordenando. Então, e uma coisa que acontece muito, tá, minha rainha? Muito. Nesse processo de jejum, de oração, que você enfraquece a carne para fortalecer o espírito, você recebe muitas coisas. Como, por exemplo, você pode receber metodologias, você pode receber uma inspiração de escrever um livro, você pode receber uma inspiração do Espírito Santo de entregar uma palavra para alguém. Então, se permita que Deus use a sua vida nesse processo. Se permita que você avance nesse processo. Algumas pessoas passam uma vida inteira estudando a Bíblia e nunca compartilham sobre ela. Ou algumas pessoas passam estudando a vida toda sobre várias coisas e nunca compartilham sobre, porque acham que nunca estão prontas. Então você está autorizada a acessar os próximos níveis da sua vida, da sua carreira, do seu negócio. Você está autorizada. Se coloque em lugares e situações, isso vai te fortalecer. Isso vai te preparar, isso vai te dar um treino mental muito forte. Porque imagina você numa festa de aniversário de uma criança de 5 anos sem comer açúcar. É um treino mental, gente, muito forte. Vai chegar o brigadeirão ali, e você vai olhar para aquele brigadeirão e você vai dizer: não faz sentido, eu sou maior que esse brigadeiro. Entende? Eu não quero acessar esse lugar, eu estou indo para uma nova fase, eu estou consciente, eu não estou me dopando nesse processo. Se é comprovado cientificamente, eu não estou me dopando nesse processo. Eu estou consciente. Porque senão você vai usar a sua irracionalidade. O que é irracionalidade? Existem instintos primitivos, existem instintos naturais. Comer, caçar, multiplicar, existem coisas que estão dentro do teu sistema, que humanamente é normal você fazer de forma irracional. Então você come sem perceber a quantidade que você come, você tem hábitos programados no seu cérebro por rotina e repetição. Então, quando você olha para os seus comportamentos que não estão te trazendo o resultado que você gostaria, o que tem que fazer? Mudar comportamento conscientemente. Tem que mudar. Não é normal. Ei, não é normal ser doente. Não é normal comer açúcar compulsivamente. Não é normal comer compulsivamente. Não é normal comprar compulsivamente. Não é normal não ter um relacionamento incrível com seu marido. Não é normal chegar ao final do mês e você não ter dinheiro suficiente. Não aceite isso como normal na tua vida. Não aceite. Ai, não é normal chegar ao final do mês e você não ter dinheiro para investir em treinamentos, em curso para se melhorar. Não é normal você não conseguir abrir teu celular para gravar uma aula ou para se comunicar com as pessoas. Não aceite isso como normal. Para que você saia desse lugar, você vai precisar se desafiar, acessar outras frequências, outras fases. Jejum, oração, propósito, autoconhecimento, treino, entende? Tudo isso vai te levar para uma jornada de descobrir quem você é. Então, e aí eu até falei, eu disse assim, meu Deus, né? Treina o meu coração, Senhor. Nesses 30 dias, o que eu mais pedi é, Senhor, eu quero conhecer você de forma sobrenatural. Eu quero saber quem é Deus. Eu quero. Gente, assim, ó, tiveram dias que eu acordava 20 para as 5, 15 para as 5, levantava, colocava uma música, tem uma sequência, eu vou mostrar para vocês. Colocava uma música, começava a dar glória, assim, ó, eu sentia a presença de Deus dentro do meu quarto. Eu sentia uma presença que parecia que tinha multidões ali comigo. Vários momentos eu me arrepiava. No começo eu sentia até medo. Olha que interessante isso, né? Eu sentia até medo, porque era uma presença, eu jurava que tinha gente dentro da minha casa. Eu falava, nossa, tem... Aí eu abri o olho e falava, calma, estou entendendo como é estar nesse lugar.
Porque no começo vai ser estranho, você não vai entender muito mesmo, você vai precisar só se permitir o seu coração ser treinado, tanto no espiritual quanto no presencial, né? Então, esse lugar é desconhecido por muitas pessoas. E eu falava, Senhor, né, dentro desse processo, obrigada. Eu conheci o coração de Deus de uma forma que eu quero estar cada vez mais nesse lugar. Que eu quero viver mais disso. Que eu não vivo mais sem isso. Nesses 30 dias eu entendi que eu não vivo mais sem isso. E por que que eu não comecei antes? Eu só me falo, por que que eu não comecei antes? Ai, que delícia, ai, que incrível estar na presença de Deus, é um amor sobrenatural. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para que vocês anotem quais são os passos corretos de fazer essa sequência, né? De se conectar com a presença de Deus, de estar nesse lugar, para que você se permita ser treinada, desenvolvida, para que você seja essa mulher que, de verdade, tem discernimento, tem propósito, tem sabedoria. Então, vou compartilhar com você. Olha só, qual é a forma correta de você fazer isso, então? São 8 passos, tá? 8 passos. Vocês estão enxergando minha tela? Me diz aí, Zélia, você está enxergando? Tá, rainha? Me faz um 10 aí. Faz um 10. Tá? Ok, muito bom, obrigada. Então, cartas para Deus em 8 passos, tá? Primeiro, você vai começar, é muito importante. Obrigada, Lívia. Olha só, você vai começar com a glorificação. Então, imagina só, imagina que você está fazendo um propósito de acordar às 5 horas da manhã buscando o coração de Deus, tá? Vamos supor que essa dieta veio para você. Isso eu chamo de dieta. Então, uma dieta espiritual, ela vai vir para você. Ela vai ressoar no seu coração. Ah, tô com vontade de fazer 7 dias buscando o coração de Deus. Tô com vontade de fazer 15 dias. A minha orientação é que você comece pequena para depois ir para o grande. Mesma coisa o jejum, tá? Jejum por propósito. Ah, vou ficar o período da manhã sem comer em amor a Cristo. Ah, vou tirar o meu café, vou tirar a série, que eu sou viciada em assistir série. Vou tirar, sei lá, algo que você sabe que você é a coisa que você mais gosta, que você pode colocar isso em amor a Cristo. Bom, então você vai começar na sua dieta com a glorificação. Carlinhos, o que é a glorificação? Você vai glorificar o nome de Deus. Você vai começar glorificando. Você pode colocar um hino, né? Pode colocar músicas, coloca em fone de ouvido e você vai usar seu corpo para que você ative isso. Então você vai levantar suas mãos e você vai glorificar. O que é glorificar? É dizer, Senhor, obrigada, Senhor, eu honro a sua vida, Jesus, eu te agradeço, Jesus, por eu estar na sua presença, Jesus. O Senhor é bom, Senhor, a minha vida é direcionada a ti, Jesus, eu te amo, Senhor, eu te amo de forma sobrenatural, eu estou aqui para me colocar na sua presença, Senhor, eu te agradeço, então tu está dando glória, você está dando glória a Deus. Obrigada, Senhor, é só glória e graça, graça, obrigada, 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 Senhor, por eu poder estar de pé nesse horário, por eu poder estar na presença de outras mulheres, e você vai levantando, e você usa seu corpo, fecha seus olhos, coloca a música, você vai dando glória. Deixa o seu corpo se manifestar nessa presença da glória de Deus. Então, nesse momento, na glorificação, você já vai sentindo a presença do Espírito Santo, e você fala, pode entrar Espírito Santo, pode chegar Espírito Santo, para que você entenda, minha rainha. Jesus é o canal. Jesus é Pai, né? Deus, que é o Pai, que é o Criador do universo, de todas as coisas, ele entregou o seu Filho em amor a nós. Então, quando Cristo chegou na Terra, foi o canal que ele usou para que a gente tivesse acesso a Deus. Porque antes o acesso a Deus, a essa consciência, ela já existia, mas era de outra forma. Isso está muito no Velho Testamento. Só que quando Deus mandou o seu Filho para a Terra, Jesus Cristo é o canal para a gente chegar em Deus. Então, conversa com Jesus. É Jesus que vai te levar para esse lugar de acessar o coração do Pai. E então glorifica Jesus, fala: Jesus, eu quero conhecer mais de ti, Jesus. O teu amor, o Jesus, ele é o amor incondicional, tá? Então você vai começar
glorificando Jesus. E Jesus, através de Jesus, vem o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, quando você começa a dar glória, quando fala o Espírito Santo chegou, eu sinto a presença do Espírito Santo, o corpo arrepia, você começa a entrar como se você tivesse amortecida. Acontece isso, tá? Acontece. Às vezes você pode ficar até amortecida. Parece que você está andando em nuvens. É uma coisa, é uma presença muito linda. Então, quando você começa a sentir isso e glorificar, o Espírito Santo ele chega para te capacitar. O Espírito de Deus ele chega na sua vida e ele acessa o seu espírito. Isso é lindo, tá? Então, glorificou, segundo ponto, agradecimento. Você vai começar a agradecer, 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 agradecer. Então, perceba, aqui você já começa a escrever as cartas para Deus, tá? A minha orientação é que você comece, aliás, a partir daqui, ó, do perdão, do terceiro ponto. Então, presta atenção. Primeiro você vai glorificar, depois você vai agradecer. Aí você começa, Senhor, tudo isso em fala, tá? Tudo isso em pensamento ou fala. Senhor, eu te agradeço, só agradecer. Te agradeço pela minha casa. Eu te agradeço, Jesus, pela minha cama. Eu te agradeço, Senhor, pelo ar que eu respiro. Senhor, eu te agradeço, Jesus, pelos pássaros. E aí o que vier na tua cabeça, tu vai agradecer. Eu agradeço, Senhor, pela prosperidade na minha vida. Eu agradeço, Senhor, por eu ser uma mulher que me posiciono, que falo, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pelo meu celular, eu agradeço pelas pessoas que estão no meu Instagram, eu agradeço pelas mulheres que estão sentadas à minha mesa. Senhor, eu te agradeço pela saúde dos meus pais. E aí você vai agradecendo. Deixa o teu coração agradecer. No terceiro ponto, você vai ajoelhar. Quando você entrar em confissão, você vai confessar a Deus os seus pecados. Carline, como assim? Minha rainha, no começo, você vai ficar pensando, mas o que que eu pequei? O que que tá machucando ali que eu sei que eu fiz errado, mas ai, passou. No começo você vai até achar que você não tem o que falar, tá? Porque a gente é tão soberba nesse sentido, a gente tem tanto ego nesse sentido. Então você vai começar a pedir perdão. Então vamos lá. Vamos supor que você tá, aí você vai ajoelhar, você vai colocar suas mãozinhas e você vai dizer assim: Senhor, eu te peço perdão porque eu senti inveja da fulana de tal. Eu olhei para as redes sociais dela e eu senti inveja dela, Senhor, então eu te peço perdão por isso. Senhor, eu te peço perdão porque eu tenho sido falha com meu marido. Eu peço perdão. Então é o que você vai pedir perdão. Isso é em segredo, tá? Você não vai escrever isso nas cartas. Isso é falado, isso é em segredo. Você vai simplesmente confessar para Deus, você vai falar com ele, você vai falar, Senhor, me perdoa. Só que esse perdão, minha rainha, ele tem que vir de dentro. Você tem que sentir assim, com o coração aquebrantado na presença de Deus. Começa a confessar as coisas mais difíceis para ele. As coisas que talvez você não teria coragem de falar para ninguém, mas para ele você pode falar, você está autorizada. Então, a confissão vai limpar teu coração. A confissão vai te tirar da ansiedade. A confissão vai te, sabe, vai te fazer se reconhecer de uma forma diferente. Perfeito. Depois de confessar, você vai pedir perdão. Perdão. Então, é uma sequência, tá vendo? Aí você vai pedir perdão. Aqui, você vai chegar na carta e você vai começar a escrever: Bom dia, paizinho querido. Como eu me sinto feliz em estar na sua presença. Obrigada, Senhor, por ouvir minha confissão. Obrigada, Jesus, por ouvir os meus segredos. Eu venho aqui pedir perdão. Me perdoa, me corrige, para que eu seja essa mulher serena. Sabe, você vai começar a pedir perdão para Cristo dentro das suas cartas, para que você consiga ir para esse lugar de conserto, como se você fosse passar por um processo de manutenção, para que você seja corrigida. E aí você vai pedir perdão. Você confessou e você pediu perdão, tá? E aí chega o próximo passo, que é pedir, pedir. Aqui você vai pedir a sua graça. O que que você quer receber? O que que você quer? O que você mais gostaria de receber? Ah, Senhor, eu quero
Pai querido, eu quero providência financeira. Senhor, me entrega providência financeira, que eu consiga multiplicar meus bens. Senhor, eu quero, Senhor. Você vai falar, eu quero. Senhor, me entrega sabedoria para que eu seja uma mulher que dê palestras pelo mundo todo. Você vai falar o que você quer. Senhor, eu quero passar no concurso público. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero isso. Você vai pedir. Você vai pedir. Você pede para o Pai o que você quer. Depois, você vai entrar em processo de profecia. Profecia. Carline, o que é o processo de profecia? Você vai profetizar sobre a sua própria vida. Então, você vai escrever na carta: eu profetizo saúde, vitória, eu profetizo pessoas incríveis na minha vida, eu profetizo o dom da palavra, eu profetizo pessoas fechando negócios e contratos comigo, eu profetizo saúde, visão, eu profetizo cada vez mais estar na presença de Deus. Eu profetizo, você vai começar a declarar bênçãos, coisas grandes para sua vida. Eu profetizo prosperidade onde quer que eu toque. Eu profetizo ser uma mulher que tem uma voz de trovão. Eu profetizo vídeos magnéticos que toquem a vida de pessoas. Eu profetizo e você vai profetizar. Você vai profetizar sobre a sua própria vida. Você vai levantar essa unção e você vai escrever. Eu profetizo o Ho Oponopono, né? Aí se a gente olhar para alguns rituais aí que já são conhecidos, as pessoas falam o eu sou vida, eu sou. Legal, é isso. Só que de outra forma. Você vai profetizar, mulher, entenda uma coisa, você profetiza todos os dias sobre a sua vida. Você fala, eu não tenho capacidade, eu não sou o suficiente, eu isso, eu aquilo, eu aquilo. Você só está profetizando errado. Então começa a profetizar certo na sua vida. Se enxerga sobre outra ótica. Então a profecia, ela vai ser dessa forma de unção, de conexão, sabe? Profetiza coisas abundantes sobre a sua vida. Depois, você vai entregar ao Senhor. Essa é uma parte muito incrível. Você vai entregar, depois da profecia, que você declarou coisas incríveis nas cartas para Deus, você vai entregar e você vai falar: Senhor, que assim seja a vossa vontade, que assim seja feita a vossa vontade. Escreve isso na tua carta. Porque, mulher, quando você se coloca na presença de Deus, você crê através da fé que seus planos são lindos, mas os deles são sobrenaturais, os deles são muitas vezes, tem vezes que a palavra trava, muitas vezes melhores, infinitamente melhor do que você. Então entrega, assim, ó, uma coisa muito, 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 muito recorrente que eu vejo é fazer oração e ficar apreensiva para que aquilo aconteça. A partir do momento que você entregou isso na presença de Deus, está feito. Está feito. Você só precisa repetir isso todos os dias. Entrega, mulher, não fica assim, será. O será, ele não existe. O será não existe possibilidade, porque Deus, ele é um Deus de palavra, ele não é um Deus de promessa. Se ele te mostrou isso, vai se cumprir. Tudo que aparecer na tua vida, que for de Deus, vai se cumprir. As promessas de Deus se cumprem. Então, quando você recebe alguma coisa, alguma intuição, Deus fala com você, se for de Deus, se Deus te falou, vai se cumprir. Deus me falou, mais ou menos com 14 anos de idade, que eu estaria em palco falando com multidões. Gente, eu tinha 14 anos. Eu era extremamente tímida. Uma menina que eu falei assim, ai meu Deus. Eu lembro que a mulher da igreja me entregou isso, né? Ela falou assim: Deus vai usar a sua vida. Você vai andar em palcos. Você vai ser uma mulher que vai falar com multidões. Você vai ser uma mulher que vai usar da sua comunicação para impactar vidas. Eu, com 14 anos, eu falei assim: aham. Então, Deus, ele cumpre. Ele não é um Deus de promessa. Se ele te entregou, ele vai cumprir. Então, entrega, aprende, mulher, a entregar, a se derramar, a se entregar na presença de Deus. E oitavo passo, oitavo ponto bem importante, já está feito. Saia das cartas para Deus, saia desse processo de oração, de unção, na confiança de que já está feito.
Cada carta, minha rainha, eu trouxe aqui até as minhas cartas para te mostrar. Cada carta que eu escrevo, eu saio exatamente nessa confiança de que já está feito, de que já está pronto, de que está tudo preparado para mim. Você tem noção disso? Todos os dias, minha rainha, é todo dia, não é assim, eu vou fazer isso uma vez na semana. Todo dia. É igual tomar banho. Tem vezes que eu entro tanto em unção, tanto em oração, que eu escrevo aqui, ó. Estou buscando o coração de Deus. 5 dias, quando eu tava aqui, ó, 5 dias, ficou em branco essa página. Por quê? Porque eu entrei em tanta unção, tanto na presença de Cristo, que eu simplesmente só agradeci. Mas tá aqui, tá registrado. Tá aqui as profecias, a profecia divina. Olha só aqui o processo de profecia. Profecia divina, é aqui, ó, profecia, o processo de profecia. Eu profetizo saúde sobre a minha vida, eu profetizo amor sobre a minha vida, eu profetizo sabedoria, eu profetizo paz de Deus sobre a minha vida, eu profetizo dinheiro de forma sobrenatural, eu profetizo abundância de forma sobrenatural, eu profetizo amor verdadeiro de forma sobrenatural, eu profetizo boas pessoas na minha vida de forma sobrenatural. Tá aqui nas cartas. É exatamente esse processo que eu faço todos os dias da minha vida. Então, minhas rainhas, ó, não adianta você ser essa mulher que faz uma vez no mês. É igual escovar dente, é igual tomar banho. Estar na presença de Deus é todo dia, mulher. Fazer os 8 passos da carta para Deus é se comprometer com uma vida de propósito. É se comprometer com uma vida diferente para você. Só que você precisa escolher qual é o lado que você quer andar. Você quer andar lá com a tua criança interior e, gente, me entendam, acolher a tua criança é extremamente importante. Então, quer dizer que o docinho, o açúcar, isso é bom? Óbvio, não tô falando pra você ficar sem isso na sua vida, não é sobre, só se fizer sentido para você. Mas é você tirar aquilo que você mais gosta. Eu, gente, eu sou a louca do açúcar, tá? Por que que eu falo tanto do açúcar? Porque a minha criança é aquela que faz birra e vai comer uma lata de leite condensado, uma barra de chocolate. É aquela que vai do brigadeirão. Então eu coloco isso em prova do meu amor para que eu acesse a minha criança, a minha adulta, minha mulher adulta, e aí eu vou comer coisas amargas. Eu vou chupar mais limão, eu vou comer saladas bem azedas. Por quê? Porque eu estou treinando meu paladar para o meu cérebro neuroassociar que eu não vivo na irresponsabilidade, na irregularidade, eu vivo na consciência. Eu não vivo nos meus instintos, eu vivo na consciência. Percebe? Bom, diante disso, essa é a metodologia das cartas para Deus que eu desenvolvi. Essa aula, ela vai ficar disponível no YouTube, tá? Eu vou disponibilizar ela no YouTube para que vocês compartilhem com mais pessoas, mandem o link para mais pessoas, para a amiga que você sentir no seu coração. Compartilha, você que está aqui assistindo pelo YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo das minhas redes sociais para você conhecer um pouco mais o meu trabalho. Eu entendi que eu sou, né, com esse processo de estar na presença de Deus, nesses últimos 30 dias, às 5 horas da manhã, Deus, ele me trouxe uma compreensão incrível, porque eu pensava assim, mas Senhor, eu não quero pregar a palavra, eu não quero ser pastora. Eu falava assim para Deus, eu não quero ser pastora. E Deus me falava assim, eu estou te treinando e te condicionando para estar em outro lugar. Você não vai ser chamada para ser pastora, pelo menos não agora. Mas eu tô te treinando que através da sua comunicação, mulheres comuns falem mais de Deus. Mulheres normais, nós somos empresárias. Nós somos mulheres que temos negócios e tem mulheres que são CLT. E não é por isso que não é você não precisa ser pastora para falar de Deus. Deus falava exatamente isso no meu coração. Então, que você conheça um pouco mais do meu trabalho. Eu sou especialista em comunicação magnética, treino e desenvolvo mulheres para estarem em alta performance através da comunicação, do carisma, da persuasão,
através de posicionamento, comunicação e vendas. Eu te ensino esses 3 pilares para que você aprenda a escalar o seu negócio. E eu sou uma mulher que tenho 100% o meu coração voltado para Deus. Eu desejo que vocês aqui, minhas rainhas, que estão aqui comigo hoje, estejam nesse lugar de buscar o coração de Deus. Alimentem, assim, enfraqueçam a sua carne e fortaleçam o seu espírito. Combinado? Combinado, minhas rainhas?